Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Está iniciando a sua preparação de sábado para a escola bíblica dominical. E eu sei que a semana pode ter sido muito corrida para você, assim como foi para mim. E às vezes nós não temos tempos de meditar, estudar a palavra de Deus. Então, este resumo, esta aplicação de sábado é para você, meu irmão aluno, e você, professor, para chegar embasado na aula de domingo. Então, sem mais delongas, eu quero lhe apresentar a 7ª lição desse trimestre, que tem por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Meus queridos irmãos, a partir desse momento, você viu que a lição 6 foi uma introdução. Se você ainda não assistiu o vídeo, tem aí no nosso canal Esther, o que você precisa saber. É um vídeo rápido, mas que irá te atualizar sobre o livro de Esther e todo o seu contexto histórico. Então, se você não assistiu, vale muito a pena você assistir antes de iniciarmos essa aula. Pois bem, a partir de agora nós iremos nos aprofundar nesse livro. Iremos falar da história dessa moça Esther, lá em Suzã, na Pérsia. O quanto Deus foi poderoso e usou de benevolência para com essa moça. Então, depois desse intervalo, te prepara porque vem muita coisa boa aí para você. Roda a vinheta. E espero que você também. Iremos nesse momento ler o texto que irá fundamentar a nossa lição. Sendo assim, irei ler o texto áureo e a verdade prática. Por favor, me acompanhe aí na tela. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4 e versículo 6. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática nos diz, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Pois bem, eu quero lhe dizer algo. Nesta lição, eu não irei ler para você a leitura bíblica em classe. É um texto bastante extenso. Se você quiser ler, dê uma pausa nesse vídeo e leia a leitura bíblica em classe nesse momento. Por que eu irei fazer isso? Porque tem muita coisa que eu quero trazer para você nesta lição. E com o meu objetivo aqui não é tornar essa aula muito longa, prolongá-la, então eu irei trazer um resumo sucinto sobre a lição de número 7. E como a leitura bíblica em classe iria levar um pouco de tempo, eu vou usar esse tempo da leitura bíblica para aplicar para você os tópicos dessa lição e apresentar aquilo que é pertinente para você, professor, e também você, meu amado irmão, que me assiste nesse momento. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa introdução e para os tópicos. Mais uma vez, eu quero desejar as boas-vindas a você. Seja você que já nos ajuda nesse canal, que faz parte dessa família, ou você que acabou de chegar aqui indicado por alguém. Pois bem, nós somos o canal Tens um Minuto e temos aqui o objetivo de levar a palavra de Deus, descomplicar as Sagradas Escrituras para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Eu estou aqui com o objetivo de alcançar 1000 pessoas nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e nos ajude a alcançar essa meta. Nós somos gratos a você por tudo o que você tem contribuído para essa obra. Então, um like, um compartilhamento, um comentário, que é tão pouco para você, é muito significativo para nós. Te contextualizando, eu já falei que nós temos uma aula aqui de Esther, o que você precisa saber. Se você quiser procurar, procure aí, tá bom? Mas eu vou te contextualizar. Estamos falando agora do período pós-exílio. Depois do povo de Deus passar 70 anos exilados sob o domínio da Babilônia, Deus envia o Império Medo-Persa, comandado por Ciro, derrota o povo babilônico, e então o povo de Israel agora, eles vão retornar para Jerusalém, para Judá, em 3 levas, ok?
É nesse contexto de pós-exílio que está inserido a história de Esther. Daqui a pouco eu apresento para você toda a linhagem de Ciro até o rei que nós estamos estudando, que é o Assuero, ou Xerxes. Você olhando para a Bíblia, você vai encontrar Ciro, Dário e Assuero, ou Xerxes. Mas nesse intervalo houve outros reis que também passaram pelo Império Medo-Persa. E é importante ressaltar para você, pois enriquece o teu conhecimento histórico. Pois bem, meu amado irmão, aqui nós estamos falando de uma moça judia que perde os seus pais, não sabemos como, mas ela é órfã, e fica sob os cuidados do seu primo Mardoqueu, que a cuida como uma filha. No contexto aqui do livro, nós percebemos o quanto essa jovem é obediente a Mardoqueu. E isso nós veremos mais à frente, o quanto isso vai contribuir para ela no seu desenvolvimento até chegar ao trono como rainha. Para lhe situar, eu quero lhe apresentar o nosso primeiro tópico dessa lição, que tem por título O Banquete de Assuero e a Recusa de Vasti. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico significa o rei Assuero. O segundo tópico, é um banquete público, outro exclusivo. E em terceiro, o convite à rainha. Pois bem, primeiro ponto que nós vamos analisar aqui é sobre esse rei Assuero. Assuero é filho direto de Dário. Filho de Dário. Dário foi um grande expansionista. Antes, o Império Medo e o Império Persa eram separados. No entanto, um casamento fez esses dois povos se unirem. Esses povos cresceram bastante, principalmente o povo persa. Agora, com Ciro, que foi o primeiro grande expansionista desse Império Unificado, nós temos não só a derrota da Babilônia para eles, como de todas as demais nações circunvizinhas. Quando nós chegamos aqui no período deste rei Assuero, ele está dominando nada mais, nada menos do que 127 províncias. Não é qualquer coisa, é 127 províncias. O seu abarcar, o seu tamanho de território vai desde a África até a Índia. Então você percebe que é muitas pessoas. É um território muito vasto, de muitas conquistas. Pois bem, é nesse contexto de poderio, é nesse contexto de riqueza, é nesse contexto de domínio que está a história de Esther. Esther é mais uma que está sob o domínio desse Império Medo-Persa. Diferente do Império Babilônico, o Império Medo-Persa era um império que dava a liberdade a muitos dos seus subordinados, daqueles povos que estavam ali cativos, retornarem para a sua terra natal. Com esse retorno, ele ajudava a reconstruir, incentivava, dava o que nós conhecemos como dinheiro, recurso, e isso nós percebemos no primeiro retorno a Zorobabel. No primeiro retorno a Zorobabel, que é a primeira leva do povo de Israel, nós vemos que ali o povo de Deus retorna para construir, reconstruir as suas casas e também o templo. Lembre que o povo de Israel está falido, mas há um incentivo da parte desse imperador em contribuir para o desenvolvimento desses povos. É diferente o estilo dele de domínio, mas é também muito importante e muito relevante. Destaco para você que Ciro era um homem já usado por Deus, ou já usado não, que foi usado por Deus e que Deus cita ele no livro de Isaías. Vai aparecer para você aqui a referência de onde é citado o nome de Ciro. Vai falar Ciro, o meu ungido. Ou seja, assim como Deus tinha falado que levantaria uma nação babilônica para castigar o povo de Israel por 70 anos, Deus também anunciou que levantaria Ciro, que ele chama de o seu ungido, para castigar também a Babilônia. Não sei se você sabe o contexto, mas deixa eu aqui brevemente trazer para você. Eu sei que você gosta, né, de estar situado, tem informação. Não sei se você já ouviu falar, mas a Babilônia era rodeada de grandes muros.
de grandes prédios. Era realmente algo esplêndido para o seu tempo. A construção que ali foi iniciada e desenvolvida por Nabucodonosor e depois por os seus sucessores mostra o tamanho da Babilônia e quão importante ela é para a história. Não só os muros, mas também tinha o quê? Rios, era rodeado. Então ficava impossível de ser invadida. Tinha os muros e ainda tinha um rio. Para poder alcançar os muros, teriam que passar, é claro, por pontes. O que é que o Império Medo-Persa faz? Eles desviam a rota deste rio. Desviando a rota desse rio, esse rio baixa. Esse rio baixando, o povo, o exército medo-persa consegue atravessá-lo com facilidade. Não só atravessar, mas aproveita também um período em que o povo babilônico, os soldados e todo o império está festejando. Então tem gente embriagado, tem gente dormindo. Então, aproveitando esse momento de descuido, o império babilônico é invadido e também destruído. É claro que isso aqui é só um resumo, porque se eu fosse falar para você mesmo, daria mais de 2 horas de aula. Mas voltando para o nosso ponto. Então você sabe que ele é um rei superpoderoso, que tem 127 províncias sob o seu comando, que ele é filho de Dário e que ele promove uma festa, mas não é uma festa de 2 dias, é uma festa de 180 dias. Não, você não escutou errado. É 180 dias, 6 meses de festa. Há uma discussão entre os historiadores e os críticos. Será que foram 6 meses de festa ininterrupta ou foram 6 meses de festa de forma pausada? Como assim, Otoniel? Você percebe que 127 províncias não é algo perto. Não é como você ir daqui a uma cidade vizinha. Então havia locais que estavam a 2.000 quilômetros, a 3.000 quilômetros de distância, a 1.500 quilômetros de distância. Ou seja, era uma grande distância, um grande caminhar. E não havia meios como nós temos hoje de pegar um avião e rapidamente chegar em um outro local. Então, acredita-se, e é mais palpável, analisar esses 6 meses a partir deste contexto. Que contexto é esse? Que assim que cada comitiva chegasse, havia uma festa. A cada comitiva, na medida que ia chegando, um banquete ia acontecendo. Por isso durou esse período de 6 meses. É mais fácil do que acreditar que houve uma festa de 6 meses ininterrupta. Outro ponto que eu destaco para você aqui é a intenção desta festa. A intenção dessa festa não era só mostrar o seu poderio bélico, mas as suas riquezas, os bens e também fazer um alinhamento militar. Porque vale ressaltar que posteriormente a esse banquete, o Xerxes vai tentar invadir a Grécia e vai ser derrotado pelos atenienses. É uma derrota bastante amarga. Ele perde quase todas as suas embarcações e retorna para a sua terra derrotado desta batalha. Pois bem, já partindo para o segundo subtópico, nós temos agora um banquete público, outro exclusivo. Você percebe que, após esses 6 meses de festa, nós veremos uma festa de mais ou menos 7 dias, que é para todo o povo que vivia em Suzã. Suzã tornou-se a capital do Império Medo-Persa. Era lá que ficava o castelo, o palácio de inverno do grande imperador dos Medos-Persas. Ressalto para você que quem construiu esse palácio foi o Dário, ou Dario, o pai do Assuero ou do Xerxes, como você bem entender. Pois bem, meu querido, nós percebemos que essa festa tem luxo, ostentação, muita bebida. Heródoto, que eu já tinha citado na aula anterior, que é considerado o pai da história, é, nesse ponto de vista, analisando o Império Medo-Persa, a maior autoridade que nós temos sobre o assunto. E Heródoto vai narrar muito bem como era essa festa no seu livro História. Se depois você quiser pesquisar, fique à vontade.
Pois bem, nessa festa regada de bebida, nessa festa regada de tudo o que você pode imaginar, também tinha uma outra festa paralela a essa, que era a festa que a rainha Vasti, esposa do Assuero, estava promovendo só para as mulheres. Essa festa era uma festa restrita, enquanto a outra festa agora é uma festa para todos. Diz a história e a Bíblia que no 7º dia, estando já o rei, a Bíblia vai falar assim, ó, o coração do rei estava alegre do vinho, ou seja, estava embriagado. Ele manda chamar a sua esposa para apresentá-la diante de todo aquele povo. E que povo estava lá? Não só o povo de Suzã, não só os seus súditos, não só aqueles que eram escravos, mas também estavam ali os seus generais, os seus representantes, os seus conselheiros, ou seja, todas essas pessoas estavam ali. E então há uma ordem do rei de mandar chamar Vasti para que ela viesse à sua presença com a sua coroa real. Ressalto que a Vasti aqui é uma mulher bonita, vistosa, atraente, como a própria Bíblia vai narrar acerca da beleza desta mulher. Eu vou me aprofundar com você agora sobre esse convite no nosso segundo tópico. Fica aí que a gente já retorna. O segundo tópico tem por título Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Está dividido em 3 subtópicos também. A saber, primeiro, a recusa da rainha. Segundo, a aplicação da lei. E terceiro, a sentença de Vasti. Por que a rainha recusou a uma solicitação do rei? Antes de falarmos aqui algumas conjecturas que a história nos apresenta, eu preciso pontuar algo com você. Precisamos ter em mente que, aonde a Bíblia coloca um ponto final, não podemos colocar acréscimo. E também aonde a Bíblia continua a prosseguir contar, não podemos também omitir. Ou seja, há uma coisa chamada exegese. Exegese é extrair do texto. Eu extraio do texto e a hermenêutica me ajuda a interpretar o texto à luz do próprio texto. Quando eu coloco no texto aquilo que não está no texto, nós chamamos de exegese. Isso é muito perigoso e não é recomendável para nenhum estudioso da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Algumas conjecturas vão partir desta decisão da rainha. O primeiro ponto aqui que eu destaco para você, algumas linhas apresenta histórica, é que havia um costume entre os medo-persas que em festa como essa pública e de homens ali do rei, as mulheres não tinham o costume de se apresentar. Então, por esse motivo, ela desobedece ao rei, a uma ordem do rei, com base nesse costume. Mas eu apresento para você e lhe digo aqui, não há sustentação histórica para continuarmos com isso. Mas eu estou apresentando para você aqui algumas opções. A primeira é essa. A segunda opção que a história também apresenta, alguns historiadores, é que o rei tinha solicitado, foi 7 eunucos que foram lá a pedido do rei buscar a rainha Vasti, 7. Então, uma das linhas históricas apresenta que a solicitação do rei era que ela se apresentasse nua, com a coroa real em sua cabeça. É outro ponto também que não se sustenta. Por que motivo o rei mandaria solicitar a sua esposa, rainha, se apresentar nua em uma festa com a coroa real, por mais que ele tivesse embriagado, como o texto narra? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, meu querido, que a história apresenta é que esta Vasti estava grávida e por este motivo ela tinha se recusado a apresentar-se diante do rei. Então tem 3 pontos aqui que eu apresentei para você, que a história nos dá como opção. Primeiro, é que havia um costume, e então com base nesse costume das mulheres não se apresentar em festa de homens, ela não comparece.
O segundo ponto é que ele solicita que ela vá nua com a coroa real. E a terceira opção é que ela estava grávida. De uma coisa é certa, não sabemos se ela estava grávida ou não, mas que ela será a mãe do sucessor do rei Xerxes, Assuero, isso é verdade, pois ela é a mãe de Artaxerxes, e Artaxerxes vai ser o rei que vai suceder o rei Assuero. Provavelmente ela já tinha um filho com esse rei, ou possivelmente ela estava grávida. Então, são pontos aqui apresentados para você, mas que não podemos bater o martelo. Vamos nos apegar, vamos nos deter ao que está na Bíblia Sagrada. Apenas isso, tá bom? Pois bem, o segundo ponto é a aplicação da lei. Por quê? Há uma recusa. E essa recusa era feio para o rei. Veja, para os reis da antiguidade, o domínio sobre tudo era importante diante dos seus liderados. Agora imagine comigo. O rei manda uma solicitação para sua esposa e a sua esposa não o atende. Como ele fica diante dos seus liderados? Isso faria com que o rei perdesse a sua moral, o seu respeito, a sua credibilidade. É tanto que um dos eunucos e sábios do rei vai apresentar: meu rei, como vai ficar agora diante das outras famílias persas, uma vez que o Senhor convidou a sua esposa e a sua esposa recusou-se? Assim abrirá oportunidades para que outras mulheres também rejeitem a uma ordem do seu esposo. Então, diante daqueles fatos, mesmo o rei estando embriagado, nós percebemos que ele vai consultar de forma sábia aqueles que tinham mais experiência acerca das leis persas. E assim, perguntando sobre as leis persas, ele é aconselhado a depostar a sua então esposa Vasti do trono. Então, nós percebemos aqui que a aplicação da lei agora é colocada em cima de Vasti, e Vasti então perde o seu cargo, o seu título de rainha da Pérsia. E o terceiro subtópico vai falar justamente sobre isso, sobre a sentença, sobre o castigo de Vasti. Um dos conselheiros do rei, Memucã, ele traz a seguinte coisa. Ele diz ao rei que, como eu falei anteriormente, se o rei não aplicasse uma sentença, se o rei não fizesse algo, as mulheres do império replicariam aquilo que a rainha fez. Então, o que é que o rei faz? O rei não só tira a sua esposa do cargo, como também faz um decreto, faz uma carta e encaminha a todas as províncias, a todo pai de família, a todo dono de casa, informando: olha, que cada homem fosse senhor em sua casa. Isso está em Esté, capítulo 1, versículo 22. Então, é um princípio bíblico, é um princípio que serve para nós. Nós que somos homens, que somos líderes da nossa casa. Que não possamos, que tenhamos em mente, melhor, que a nossa liderança que exercemos tem que ser uma liderança debaixo dos princípios da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, para não fazermos nenhuma besteira. O nosso status de líder, o nosso status de representante da casa nos traz uma responsabilidade muito grande de sermos exemplo para a nossa família e para a nossa casa. Você percebe também nesse contexto aqui, da qual nós estamos estudando, que a bebida foi um dos grandes pivôs. Se ele não tivesse bebo, talvez ele não tivesse feito essa solicitação. Mas veja que a bebida, quando sobe a cabeça, como nós falamos, e o rei estava bastante alegre, tomou uma decisão da qual ele recebeu um não e teve que tomar uma decisão para responder à altura àquela negativa da sua esposa. É claro que tudo isso que nós estamos analisando, nós vamos ver agora no terceiro tópico, tinha a mão de Deus, os planos de Deus já estavam agindo em favor de uma moça judia. Como assim, Otoniel? Uma moça órfã? Não tem pai, não tem mãe, criada por um primo. Mas Deus escolheu ela para honrá-la na terra. E quando Deus escolhe, está escolhido e ninguém pode tirar isso de ninguém. Então, se você não curtiu, curte aí,
compartilha, comenta, deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos para o terceiro tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, 4 anos depois. Segundo, o universo da escolha. E terceiro, a obediência de Esther. Esse 4 anos depois faz menção ao período entre a deposição da rainha Vasti e a escolha de Esther como rainha. Nesse intervalo, é um consenso histórico isso, que o rei vai para a batalha, como eu falei para você, contra os gregos, a batalha de Salamina, e nessa batalha de Salamina, em 480 a.C., ele é derrotado. E no retorno para o palácio de Suzã, ele lembra do que Vasti fez. E é então, a partir dessa lembrança, depois desse período de 4 anos, que vai se abrir um concurso para se escolher a nova sucessora ou a sucessora de Vasti. E é então aberto esse concurso, várias moças, tem que ser moça, virgem, vai concorrer a esse cargo tão imprescindível, tão importante, né? Ser a primeira dama de um império tão vasto. Eu destaco para você que não tinha isso de ser só do período, só do ser medo-persa, não. Se era só judia, não. O rei não tinha nenhuma restrição com relação à origem dessa futura rainha. Poderia ser de qualquer império, de qualquer povo, desde que atendesse aos requisitos e, é claro, ele gostasse, chamasse a sua atenção. É tanto que nós vemos aqui a Esther, uma judia órfã, concorrendo ao cargo. Para dar continuidade, eu preciso destacar para você que o nome Esther vem da palavra Estara, ou estrela, ou ainda de uma deusa babilônica, Istá. Mas, quando nós olhamos para o contexto hebraico, o nome dela é Adassa, que significa murta. Eu já falei para você que essa murta era uma planta ornamental, tá bom? Então, o nome dela em hebraico é Adassa, que significa murta. O nome dela em persa é Istara, que faz menção à estrela ou à deusa babilônica Istar. Pois bem, aberto o concurso, várias moças indo para Suzã, sendo separada ali por Regai, que era o responsável das mulheres do rei. E uma coisa é certa, quando Deus está no negócio, pode ter a concorrência que for, a quantidade de pessoas que for, ele faz você vencedor. Ele faz o rei ter só olhos para você. E foi assim. Passado 12 meses, eu estou aqui resumindo já esse último tópico, passado 12 meses depois da preparação de banhos com ervas, toda aquela preparação, todo aquele ritual, então vai aquelas moças se apresentarem diante do rei. Passa uma por uma por uma. E eu tenho certeza que não foram poucas, foram muitas. E então chega a vez de quem? De Adassa, de Esther. Lá vai ela. Antes eu destaco para você que o seu primo pede a ela, olha, não diga a sua origem, não diga de onde você é. Otoniel, qual é o motivo? O motivo nós não sabemos o porquê ele pediu isso. E não dá para eu aqui nem você conjecturar o porquê. Vamos ficar apenas mais uma vez com o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não fala nada acerca. Só nos mostra que ele pede para que ela não declarasse de qual povo ela era. E aí você percebe a obediência da moça. Ela também não fala. Ela atende ao primo. Ela respeita o primo e obedece. Quando chega a vez dela, o texto diz que o rei olha para ela e acha graça nela mais do que em qualquer outra pessoa. Então o rei vai lá, pega a coroa que era da rainha Vasti e coloca agora sobre a cabeça de Esther, ou Adassa, e nomeia ela a partir daquele momento como a nova rainha daquele império. Que coisa maravilhosa. Você pode dizer assim, eu estou até agora não estou vendo o nome de Deus em canto nenhum. E essa história tem o nome de quem aí? Deus, me deixe
Me permita usar essa palavra. Deus estava nos bastidores, cuidando dos mínimos detalhes para a história dessa moça. Deus estava agindo poderosamente em favor dela, porque futuramente essa moça vai ser usada poderosamente por Deus para livrar, o povo de Israel, que vale ressaltar, não é poucos, são muitos que habitam lá. Então, meu amado irmão, como é bom deixar a nossa vida, nossos planos, nossa casa nas mãos do Senhor. De uma coisa é certa, Ele é melhor planejador do que nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que esta lição, né, que estamos nos aprofundando agora, a partir de agora, te ajude a crescer na graça e no conhecimento. Você, irmã, você jovem que me assiste, espere no Senhor, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para você. Forte abraço, ótima aula e fique na paz.